Ok. Bom dia, bom dia. Estamos agora no quarto dia do devocional For Lions, quatro Lions. Começamos com a Carlinha, agora depois a Sabrina, depois a Rê e agora sou eu. A gente dividiu em quatro etapas esse devocional que a gente está escrevendo juntas. A primeira etapa, a Carlinha fala como se fosse o início de uma caminhada com Jesus, né? Me descobrindo em Jesus. Depois Sabrina vem falando de corpo, alma e espírito, um alinhamento, né? Do nosso corpo, alma e espírito. A Rê vem falando de mente de Cristo e eu venho falar para vocês de fé e graça, né? Cada um tem um momento espiritual. Então, até nisso o Espírito Santo trabalhou com a gente, porque a gente se encaixou perfeitamente nesses quatro tempos para contar um pouco de fé, de milagre, de graça, de início de caminhada, de ter uma mente já moldada por Cristo, de ter o alinhamento do corpo, alma e espírito, porque uma coisa não caminha sem a outra. Então, assim, eu estou muito feliz com esse projeto. Então, a gente veio de um período de devocional de 40 dias com a mentora que é mentora de todas nós, que é a Camila Vieira, pelo devocional Plenitude, e mantivemos o grupo e nos desafiamos a escrever o nosso devocional, inspiradas também pela Camila. E aí começamos esse projeto, estamos aqui, tem um grupo de 300 mulheres, se você ainda não conhece, entra lá para fazer parte desse grupo e se tornar também, né, uma semeadora, uma lioness. E quem sabe você formatar o seu grupo, porque essa semente não tem fim. Ela vai sempre germinar. É como uma célula, ela se multiplica naturalmente. Então começa o movimento em uma pessoa, que viram 300, que viram 1.000, que viram milhares. E esse é o verdadeiro espírito do que a gente está fazendo aqui. É levar vida, vida de Jesus e o Espírito Santo para todo mundo. Então, apesar de quem já está na sala me conhecer e conhecer um pouco da minha história, eu vou começar como se não me conhecessem e vou me apresentar como se eu estivesse no meu primeiro capítulo, da minha parte do devocional, tá bom? Vou começar a leitura. Eu sou Janaína Oliveira, filha amada, plena, herdeira e mimada do pai, e agora uma Lioness. Sou esposa do Emerson, mãe da Manuela, Maria Fernanda, Melissa, Marina, sogra do Davi e avó do Dom. Eu sou empresária, CFO na Setlam, nossa empresa familiar, e que faz parte de um grupo de empresas dos quais sou investidora e conselheira. Quero compartilhar com você, nas próximas páginas desse devocional, uma pequena amostra da minha caminhada de fé, milagres, plenitude e graça. Coisas que eu tenho vivido desde que estreitei meu relacionamento com Jesus. Inspirada em minha amiga e mentora Camila Vieira, depois de aceitar o ID que ela deu através do Devocional Plenitude, onde conduzi mais de 250 mulheres como semeadora, decidi que era chegado o tempo de compartilhar um pouco da minha história de vida e caminhada de fé. Em 2016, deixei de conhecer aquele Jesus bonito, barbudo e de olhos azuis que ficava na cruz para me relacionar intimamente com um Jesus vivo, amigo e próximo que fala comigo e está presente em tudo que faço. Depois de um período de deserto, desci as águas e me batizei conscientemente em 15 de julho de 2016. Nascida em Cristo, me tornei filha e trilhei o caminho da fé. Olhando para a linha do tempo dessa jornada, tenho clareza de que eu fui conduzida pelo Espírito Santo e vivi, no meu primeiro ano de conversão, um sobrenatural de Deus tão extraordinário que é desafiador, até para mim, explicar tantos milagres em tão pouco espaço de tempo. Desde então, aprendi a me relacionar com Jesus e o Espírito Santo. Venho aprendendo a palavra através da Bíblia Sagrada. Tomei posse da minha identidade como filha amada. Consigo identificar quando o Espírito Santo está falando comigo e me orientando. E hoje vivo na graça de Jesus que recai sobre a minha vida todos os dias no mínimo detalhe.
Na última etapa dessa jornada devocional, quero compartilhar com você um pouco da minha trajetória de fé e graça que estão presentes na minha vida e está disponível para você também, para que você possa acessar bastando apenas ajustar a frequência e tomar posse do que já é seu por direito. Meu desejo é que o Espírito Santo quebre todas as resistências que possam existir, que caiam todas as escamas dos seus sentidos, mentalidade, visão, audição, olfato e tato, que te impedem de acessar a herança que já foi liberada para quem se tornou a filha ou o filho de Deus nessa terra. Através do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, que foi derramado na cruz por mim e por você, é neste ato fomos plenamente perdoadas e amadas pelo próprio amor que se fez carne e se sacrificou por nós. Que os próximos 10 dias você viva uma graça nunca experimentada antes e toda a unção de prosperidade e abundância que está sobre mim, entre em você como flecha que acerta o alvo. Então, é o dia 1 do meu bloco de 10 dias que vai estar no devocional, mas aqui, especificamente, a gente está fazendo intercalado. Então, é o dia 4 feito aqui pela gravação, mas quando tiver o devocional escrito, serão 10 dias corridos, por isso a leitura está nesse formato. E aí eu vou entrar aqui no Vivendo pela Fé. Final do ano de 2015, eu e o meu marido passamos pelo momento financeiro mais desafiador que já vivemos em nossas vidas. Acumulamos mais de 15 milhões em dívidas entre pessoa física e jurídica e não sabíamos mais onde recorrer e o que fazer. Estávamos desesperados e chegamos na Igreja Universal do Reino de Deus. Em uma das noites de muitas que passava em claro, diante do deserto que estávamos vivendo, assistindo a TV Record na madrugada, comecei a dar atenção à programação e os testemunhos de milagres em diversas áreas da vida das pessoas que chegavam lá. E então decidi que deveria buscar o meu milagre. Falei para o meu esposo que no dia seguinte eu iria naquela igreja, que ficava em Del Castillo, a Catedral da Fé, para assistir à reunião de um pastor que vi na programação. No dia seguinte, numa quinta-feira, às 19 horas, chegamos na igreja e tinha uma multidão de pessoas passando por dentro de um arco gigante montado no centro da igreja e eu falei: vamos passar também. E assim fizemos. Quintas-feiras na Igreja Universal era o dia da terapia do amor, mas nós não fazíamos ideia dessa segmentação para buscar o propósito e atender a área de aflição das pessoas. Assistimos o culto, porém não era o dia do pastor que assistia na TV. No final, fomos nos informar qual era o dia do culto daquele pastor. E nos disseram que seria segunda-feira e nos informaram os horários dos cultos conduzidos por ele. Nesse dia lá estávamos, nós firmes e fortes fomos buscar o nosso milagre. Foi então que conhecemos o bispo Marcelo Moraes, que conduzia a nação dos 318 e assistia as pessoas nos propósitos financeiros, como era o nosso caso, nossa área de aflição. Aguardamos terminar a reunião e fomos convidados a fazer reunião dos empresários. Ali começava uma jornada sobrenatural de fé e milagres em nossas vidas. Aceitamos o convite e no dia seguinte já estávamos naquele culto, reduzido com no máximo 100 a 150 pessoas que seriam cuidadas por aquele pastor. O culto foi forte, a palavra era certeira, mas nós estávamos desesperados em busca de ajuda. Solução. Foi então que hoje Bispo Marcelo pegou a nossa mão e caminhou pacientemente conosco. Todas as orientações que eram dadas, eu imediatamente executava. Um dia, ao final de um culto, ele falou: tragam os seus processos para orarmos e ungirmos. Lá fui eu, com todos os processos, protestos, dívidas impressas e nem aguentava carregar direito. As pessoas me olhavam de lado e deviam pensar: que mulher doida.
mas eu apenas obedecia e me joguei de cabeça, sem racionalizar nada, apenas crendo pela fé que Deus iria me ajudar a encontrar as soluções para cada problema que eu, na minha humanidade, não estava conseguindo resolver. Eu levava os processos, eu ia nos cultos, eu ia nos encontros no monte, ia na praia orar meia-noite, fazíamos gabinetes e conversávamos com o bispo Marcelo. E muitas vezes saíamos de lá às 2 da manhã, pois gostávamos de ser os últimos a serem atendidos para termos tempo. Eu chorava, eu clamava, estava com o meu coração quebrantado e pronta para receber o meu milagre. Eu estou só iniciando essa jornada que vai ser muito legal vocês saberem muitos milagres que a gente viveu nesse período. E o versículo que eu escolhi para para falar, né, dentro desse contexto foi Mateus 7:7. Toda vez que alguém me pergunta, tem um versículo que te marca mais? Na verdade, é Mateus 7:8. Eu falei, tem, é esse aqui. Uma pessoa voltada para a execução não poderia ser diferente, né, gente? Peçam e lhes será dado. Carlinhos, acho que seu Tem juros até microfone em quatro? está aberto. Ah, Carla, pode ser em quatro só. alguém pode. Isso. Mateus 7:7 ou 7:8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Então, esse era um versículo bem pertinente para aquele momento que eu estava vivendo. E sempre que eu quero que algo aconteça na minha vida, esse versículo é como uma grande espada ou como um grande escudo, porque eu creio nessa palavra demais. Quando você busca, você vai encontrar, quando você bate, a porta vai se abrir, e quando você procura, você encontra. E quando você pede, você recebe. Aí a gente tem aqui um vivendo a palavra, né? Eu estava vivendo exatamente o que dizia o versículo de Mateus 7:7 e 8. Com um mês de frequência nos cultos, dedicação, coração quebrantado e fé, decidi fazer o meu primeiro sacrifício financeiro, área que eu tinha maior dor naquele momento. Foi então que vi o céu se abrir e alcancei o meu primeiro milagre. Certa vez, numa conferência de mulheres da nova igreja, onde congrego, escutei a pastora Amanda falar que ler a Bíblia para ela era como aquele filme do Jumanji. Eu não sei se vocês já viram, que os personagens vão para dentro da situação como se estivessem lá, aquilo salta aos olhos. Então você é como se entrasse no jogo, né? Então eu achei tão interessante ler a Bíblia e como se você estivesse vendo aquilo acontecer na sua frente, ou você participando daquele versículo, e eu quis transferir para isso aqui. E aí eu chamei de Jumanji bíblico. Tipo, caraca, eu estou vivendo esse versículo. Caraca, eu estou vivendo esse milagre. A gente vê tanto contar pela Bíblia o milagre, imagina você ser o milagre, você vivendo ele. Então eu passei a adotar esse Jumanji na minha vida. E aí eu vou voltar aqui, onde tudo é tão vivo que parece estar vivendo nos versículos bíblicos. E falas, os personagens e acontecimentos viram vivências realistas na vida dela. E eu me identifiquei com esse relato dela. E aqui compartilhei um pouco do meu Jumanji bíblico também. A palavra é viva. Abra sua boca e declare seu milagre. O que que eu quero com isso, né, gente? Eu quero dizer para vocês que a gente está vivendo a Bíblia hoje, num outro tempo. A Bíblia talvez não tenha deixado de ser escrita. Talvez ela tenha sido escrita até aqui para nos orientar. Mas e se a gente pudesse hoje estar escrevendo através de devocionais as nossas Bíblias? Entende? É como se a extensão da Bíblia continuasse acontecendo todo dia através de nós.
Porque agora Jesus e o Espírito Santo estão junto com a gente, o Espírito está dentro de nós. Então, nós continuamos vivendo as coisas bíblicas. E através de nós, esses testemunhos continuam acontecendo. O mover de Deus continua aqui. Não foi só lá no Primeiro Testamento, com Moisés, com Davi, com Abraão, com todos os heróis da fé. A gente teve o Primeiro Testamento, onde isso aconteceu e foi registrado. Na época de Abraão, que Deus mandou Abraão sair da terra dele, nem Bíblia tinha, não tinha nada escrito. E hoje foi escrito o testemunho de Abraão. E a gente consegue ler. E aí, todos os heróis da fé que estão no Primeiro Testamento. Depois vem o Testamento Antigo. Aí vem o Novo Testamento, que é a nova aliança, depois de Jesus. E aí a gente lê tudo o que aconteceu, todos os milagres que Jesus fez e tudo o que aconteceu com os apóstolos, né? Com Paulo, depois já da morte de Cristo, que foi depois da morte de Cristo, Paulo veio trazer a graça, falar da graça para gente, que foi um apóstolo eleito pelo Espírito Santo, levantado diretamente por Jesus. E aí viemos nós. Talvez uma aliança que ainda não esteja escrita. Nós estamos vivendo ela e escrevendo sobre ela através dos nossos testemunhos vividos com Jesus e com o Espírito Santo. Então pensem, vamos imaginar um Jumanji bíblico aqui? Qual é o seu Jumanji bíblico? Qual milagre você está vivendo com Jesus? O que o Espírito Santo tem feito, se movendo através de você? E se essa história pudesse fazer parte da Bíblia, para que outras e futuras gerações tenham acesso? Entende? Eu queria trazer para nossa imaginação se a gente fosse um apóstolo Paulo, que depois da vinda de Cristo a gente fosse a nação eleita, a nação escolhida para falar sobre isso. Como que você faria? E se você pudesse contar a sua história com Jesus, que é o que a gente está fazendo aqui? Então, eu queria provocar vocês nesse sentido. Meninas, vocês querem contribuir? Bom dia! A gente fica aqui, uma esperando a outra abrir o microfone para ver quem vai falar, né? Aí ninguém abre, fala, vou abrir. Cara, assim, eu sempre falo, né? A Jana, nesse sentido de viver a fé e graça, ela é realmente uma inspiração, e como ela falou, né? Cada uma aqui está num processo de maturidade, né? Em Cristo e no Espírito Santo, no seu tempo, na sua etapa, né? E uma coisa que eu aprendi é a gente não tem que se comparar, né? Deus sabe o tempo certo para todas, e todas estão sendo levantadas para viver em fé e graça. Né? Então, quando eu olho Jana, e a Jana né, a gente já falou sobre isso no outro devocional, né? A Jana falando dos milagres dela, da vaga, da porta abrindo, do dinheiro entrando na conta, eu olhava isso e falava, gente, como que vive um negócio desse? Para mim era muito distante, sabe? Para mim era uma coisa que podia acontecer com todo mundo, menos comigo. E nessa questão financeira mesmo, eu não sei se eu compartilhei com vocês, eu tive a minha primeira experiência financeira, porque assim, graças a Deus, eu e meu marido, a gente passou por dificuldade, passamos, a gente não conhecia Jesus, então assim, talvez a gente não viveu milagres na época, mas a gente também, de alguma forma, estava sendo cuidado e graças a Deus a gente conseguiu passar por desafios financeiros, né? Eu tive uma época da minha vida que eu só comia miojo e salsicha, que era o que eu tinha dinheiro para comprar. Colégio do meu filho estudava no colégio, eu fiquei um ano devendo o colégio, e graças a Deus a diretora ela foi muito. Ela estava sendo usada por Deus e ela virou para a gente e falou assim: não, não vai tirar ele da escola, a gente segura. E aí eu, com muito medo de renovar a matrícula, porque geralmente os colégios não renovavam, e ela falou assim: não, a gente vai renovar a matrícula dele, pode ficar tranquila que a gente sabe que vocês precisam desse lugar para deixar. O Rafa tinha, sei lá, 3 aninhos, né?
para poder trabalhar, né? Que senão ia prejudicar ainda mais, enfim. Isso já era uma bênção que eu estava vivendo e eu não sabia, né? Isso já era uma graça que eu estava vivendo e não sabia. Então, mas na Bethel, pela primeira vez, eu não sei se eu já contei isso para vocês, eu estava na fila para comprar um café, né? E aí tinha uma moça que é uma das mentoras lá atrás de mim, e quando eu fui pagar o meu café, eu virei para ela e falei assim: Beca, o que que você quer pedir? O que que você vai pedir? Ela, não, eu acho que eu vou pedir um moca, sei lá. Eu falei, não, me diz o que você quer. Ela, não, não, pode deixar que eu compro. Eu falei, não, deixa eu né, te abençoar, deixa eu comprar para você, eu tô aqui comprando. Ela, tá bom. Não sei se eu já contei isso para vocês, né? E aí eu fui pagar o café. E aí a mulher da cafeteria falou assim: não, não. Aí eu falei: não, I have to pay, né? Eu querendo dar o dinheiro. Ela: não, it's okay. Aí eu falei: não, mas como assim ok? Não tá ok, eu tenho que pagar, né? E aí eu insisti muito com ela para pagar. E aí a mulher virou e fez assim: ó, apontou para a terceira pessoa que estava atrás da Beca. E aí eu olhei para a mulher e a mulher deu um sorriso. Ou seja, eu estava ganhando, eu estava doando para a Beca algo, e quando eu descobri, na verdade, ela estava dando para a gente também. Então, assim, isso é graça, né? É um café, mas é uma graça, porque eu me senti tão amada naquele momento, sabe? E para mim quebrou uma crença muito grande de que eu não poderia receber, que eu não era merecedora de receber de alguém. Então, assim, a Jana falava, quando ela falava dessa dívida dela, né? Eu conheço a história da Jana já há alguns anos, e eu falava, gente, como assim receber dinheiro de alguém? Como que, né, como que isso funciona? Como doar? A Jana, depois ela provavelmente ela vai contar também as ofertas que ela já fez. E eu olhava aquilo e falei assim, essa mulher é maluca. Como assim? Vai dar sem ter? Né? Como que funciona esse negócio, né? Para mim, a conta não fechava, gente. Para mim, era algo que assim, não entrava na minha cabeça. E hoje a gente vendo e vivendo, né? Eu vendo e vivendo isso, é o que a Jana falou. A Bíblia, ela é viva e os milagres continuam acontecendo, né? Tudo que eu já ouvi falar, eu compartilhei isso com vocês também. Cura, eu vi perna crescer, eu vi pessoas sendo curadas na Bethel, mas assim, milagres acontecendo na nossa frente, para os nossos olhos verem. Então, assim, mais do que você conhecer a palavra, você viver a palavra é a graça, é o sobrenatural, né? E isso eu acho que é um estilo de vida. Então, o que eu quero compartilhar e deixar aqui, a minha parte de contribuição é. Talvez você esteja escutando isso tudo, ou já ouviu falar de milagres, e talvez você esteja no lugar que eu estava, de achar que não é para gente, de achar que isso não acontece com a gente, que é só lá com alguém, ou até aquela coisa, a pessoa, você escuta algo e fala assim, essa pessoa está mentindo, isso não acontece, isso não é verdade. A Jana, quando contou isso pela primeira vez, com certeza eu imaginei que ela estava mentindo. Essa mulher, como assim essa mulher veio falar disso? Fala sério, ela quer aparecer, sabe? Porque para mim é muito irreal, sabe? Era irreal. E agora, quando a gente assume e se posiciona como filha, sabe? Quando a gente se posiciona como herdeira e começa a buscar, eu acho isso muito bacana que a Jana fala, eu fui atrás do meu milagre. Então, assim, gente, os milagres estão acontecendo. Eu não sei o milagre que você está precisando na sua vida. Eu não sei se é na área financeira, eu não sei se é no casamento, eu não sei se é na relação com os filhos, eu não sei exatamente o que você está precisando, mas todas nós precisamos de milagres. Então, o que eu falo é: vai atrás do seu milagre, entrega a Deus, sabe? Coloque o joelho no chão, ore, sabe? Clame, né? Peça que vai ser dado, busque que você encontra, né? Bata na porta que a porta vai abrir. Então, assim, viva essa graça, viva essa fé, que a partir disso vocês vão ver milagres sobrenaturais acontecendo na sua vida. Desde um cafezinho sendo pago, que para mim foi algo muito importante, sabe? Porque eu vi que milagre financeiro também acontece, mesmo talvez para quem nem precise tanto, sabe? Mas é um Deus de cuidado que vai ali e fala assim, cara, deixa eu amar essa filha de uma forma que ela não se sentiu amada ainda. Porque até então, todo o dinheiro que eu conquistei com meu marido foi sempre na força do meu braço. Então, receber aquele cafezinho foi me sentir amada numa área que eu nunca tinha sido, sabe? Então, assim, permita, né, se disponibilize, né, permita ser vulnerável e entregar realmente a Deus todas as suas necessidades ou todos os mimos que você quer viver. A gente fala, a gente é filha mimada.
A gente não é filha só amada, a gente é amada e mimada. Deus gosta de nos mimar. Então, mesmo que seja algo tão pequenininho, cara, entrega a Deus, sabe? Porque vocês vão viver coisas sobrenaturais. É isso que eu queria contribuir. Amém. Glória a Deus. Assim, deixa eu botar aqui, peraí. Ai, galeria. Aqui. Então, eu queria reforçar, né, também esse vivendo, né, em fé é extraordinário. O Fragale fala muito sobre isso. Uma das coisas que eu vejo assim que mais eu me identifiquei na nova igreja lá com o Fragale é essa questão, né, dos fundamentos da fé e o viver a graça. E a Jana, sem sombra de dúvida, é uma referência para todos nós. Eu gostaria de chamar mais a atenção nessa parte que a Jana traz, da gente compartilhar a nossa história, né? Como se fosse a continuação da Bíblia. Jesus é o nosso modelo e a história dele foi contada 4 vezes. Eu volto sempre nessa tecla, não é à toa. Se ela não fosse importante, não seria contada 4 vezes. E você entendendo que ele é o nosso modelo, que ele é o nosso exemplo a ser seguido, como fala Paulo, nós temos de fazer o mesmo, que é contar a nossa história. Por isso que a Jana sempre incentiva a gente aqui a estar contando o nosso testemunho, porque do mesmo jeito, né, nossa história vai inspirar outras histórias. E a tendência, muitas vezes, é quando a pessoa está passando por alguma tribulação, a tendência do ser humano é se isolar, é ir para uma caverna, é se esconder, né? E aceitar, como a Sá estava contando agora, aceitar a vulnerabilidade, pedir ajuda é extraordinário. E a maneira como Deus faz, né? Porque, e aí isso só reforça mais e mais a gente está aqui nesse devocional, a gente escreveu um devocional escrito também, a gente ter vídeos, tá nas redes sociais, tá em eventos, por quê? Porque Deus tem um jeito dele de conduzir cada um. A Jana foi alcançada por um programa de televisão. E a gente eu, né, muitas vezes achando, quem é que assiste esse programa de madrugada? Mas estudos já mostraram que de madrugada, esses programas mais à noite, é o período onde mais as pessoas estão precisando de ajuda e elas, né, vão buscar. Então, quantas vezes eu já fui alcançada? Eu lembro até o próprio R.R. Soares também profetizando muito sobre cura, que foi algo que eu vivi muito com o meu filho quando era pequeno. E ele falava muito sobre cura. Quantas e quantas vezes eu estava lá na frente da televisão fazendo tudo que me mandavam também, porque é pela fé, né? E essas pessoas, elas foram levantadas por Deus. Então, eu honro a vida desse pastor, né? Acho que é o pastor Marcelo, que alcançou a família da Jana e que pôde ser uma fonte de Deus para poder trazer toda essa transformação. E hoje a gente está ouvindo aqui. Então, é, a gente não sabe o que cada um está passando, mas eu tenho certeza de que a sua história vai alcançar a vida de alguém. E assim como ela, né? Quando eu paro e penso nessa quantia, né? 15 milhões, gente. 15 milhões. E muitas vezes as pessoas ficam assim, nossa, né? O que que é 15 milhões, 1 bilhão, 100 bilhões para Deus, cara? Né? Do mesmo jeito que não tem pecadinho, pecadão, não tem milagrinho e milagrão para Deus, milagre é milagre. Então, ele vai fazer. Que a gente possa, no dia de hoje, se agarrar, né, nessa fé que a Jana está trazendo aqui com maestria para a gente e entender que não importa o que a gente está passando, Deus é Deus, né? E Ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. E Ele opera milagres e vai continuar operando. Agora, o que que a gente tem de fazer? Assim como Paulo foi alcançado, né? Através do Espírito Santo de Deus, que a gente fale da nossa história. Então, queremos te incentivar também a contar a sua própria história. Bom dia, meninas. Tudo bem? Consegui entrar aqui um Bom pouquinho. Estou dia. fazendo uma série de exames aqui, mas eu consegui entrar aqui um pouquinho para estar com vocês. Estão conseguindo me ouvir bem? Então, assim, essa que a Sá estava falando, eu acabei que não consegui pegar o início aí da Jana, mas eu sei da história dela, dos testemunhos dela. Eu lembro da gente em Angra, né? Acho que a Sabrina fala desse episódio, ela contando e a gente assim, caramba, caramba, que nobre, né? Eu fui dormir, eu falei, meu Deus, que nobreza, assim, dessas histórias, que o quanto eu me orgulho, sabe, Jana?
de toda essa sua trajetória, né, de como começou, de como você se conectou com Deus, e você é uma fonte de inspiração para gente, né, aqui para o nosso grupo, para as nossas Lions aqui, e a Rê também, a Sá, mas assim, as suas histórias são muito fortes, né, são muito impactantes. Obrigada. E, e assim, quando a gente entra nesse meio de viver a graça, né, e que para mim tem sido assim um caminho diário de conseguir viver essa graça, porque para mim tudo era muito na força do braço, né? E ontem o marido voltou do Legendários, ele fez o Legendários, que é um programa, não sei se vocês conhecem, assim, foi muito legal, assim, eles voltaram, assim, foi muito emocionante a chegada deles, ele não sabia, por exemplo, que eu ia, e aí ele, apegado ali naquilo, naquele sentimento de que eu não ia, né? Eu não contei, e ele falando, caramba, cara, quando eu entrei, parecia que eu estava, né, entrei na igreja e todas as famílias, eu me senti assim um pouco do abandono, eu me senti, falei, caramba, eu queria tanto que a minha família estivesse aqui. E ele falou que ficou tão apegado àquele sentimento que ele não conseguia curtir as outras coisas, sabe? Viver ali, né, um pouco daquela graça, daquela experiência. Aí ele falou que, daqui a pouco ele falou assim, cara, ele teve uma hora que eu falei, me desconectei. Eu falei, cara, por que eu não tô tão apegada? Então, vou relaxar. Eu vou curtir a expressão das outras famílias se encontrando, dos outros, né? Então, ele começou a curtir, a viver a graça ali do meio que ele estava, dos outros. Ele falou, cara, e eu me desapeguei. Ele falou que 5 minutos depois, assim, ele falou, cara, um tempo assim, meio que de 5 minutos depois que ele desapegou, que eles foram direcionados para uma quadra, eu apareci, assim, com meus filhos e foi incrível, assim, que o vídeo que dele. Então, assim, quando você solta a força ali do seu braço, né, olha como é que as coisas acontecem, né, como é que o Espírito Santo flui. E ele entendeu, eu falei assim, cara, minha família não tem, mas eu tô com Deus, tô com Jesus aqui nesse ambiente. Olha a felicidade, olha a emoção, olha o carinho, e o negócio fluiu tanto que aí, quando ele encontrou a gente, assim, a surpresa dele ver a gente foi tão incrível. E aí, quando eles não podem contar, né, as coisas que acontecem lá, né, tudo que acontece lá fica na montanha, eles têm um lema disso. Mas ele fala, cara, duas coisas que eu aprendi assim que foram fundamentais para mim. É que não é pela força do braço, então isso ele falou, e quando a Sá falou, tem muito aí da Jana também nesse depoimento, nesse testemunho dela, e que as nossas esposas são filhas de Deus. E aí ele falou, cara, quando você entende isso também, eu vejo também outras pessoas falando que parece que esse programa nasceu porque a filha do cara que planejou esse programa falou, pai, não tenho... Planejou não. Cara, esse programa assim, não veio para o Brasil porque a filha do pastor que trouxe o programa para o Brasil falou assim, pai, O é idealizador o do idealizador movimento. do movimento do Brasil, para a expansão no Brasil. Falou, cara, não tem marido para casar aqui na nossa igreja, pai, não tem um marido legal. E aí ela tinha ido na Guatemala, que é lá nasceu do Marcelo lá do Castiluna, e aí e eu falei, como assim? Não sei o quê. Parece que pegou uns caras, foi para lá, entendeu, fizeram um programa, falei, caraca, uau. Então as pessoas chegam bem impactadas, assim, maridos renovados, maridos conectados, assim, com o Espírito Santo, assim, falam que é uma vivência muito legal. Chegamos ontem disso. E então o que eu queria falar para vocês, e aí eu venho aprendendo isso, sabe? Então meu marido chegou com esse mindset, essa metanoia disso que não é na força do braço, e quando a gente já vem numa trajetória dessa coisa da graça, né? Então, quando a gente vai vivendo pela graça, quando a gente vai entendendo, cara, não é na força do braço, tem que se conectar cada vez mais, tudo vai ficando mais leve. E vem até a cena da Ria falando que deita no colo de Jesus e descansa, né? Então, é algo que eu tenho caminhado para isso, e me motivado cada vez mais e chegar enfim, deitar e tentar relaxar e estar nesse momento tendo aquela graça. Então, é isso que eu queria contribuir hoje. Parabéns, Emília, pelo testemunho mais uma vez. Você sabe quanto isso tem sido fundamental nas nossas vidas, né? A sua contribuição, enfim, tudo que você tem feito aí pela gente, pelas meninas. Então, ó, um beijo, meninas. Bom exame. Obrigada, Carlinha. Gente, milagre existe toda hora. Eu tô me olhando aqui.
nessa imagem, eu tô me amando. Luz é tudo. Filtro pra quê? Se você tiver uma luz boa, olha que graça. Eu vim fazer, nem sabia que estava assim. Falei, gente, eu quero só fazer coisa daqui agora. Porque a iluminação tá bem em cima, tá lindo a imagem, tá clarinha. Tá, eu falei, essa sou eu. Aquela outra lá que fez o 40 dias, aquela escuridão, eu tentando botar uma luz. É, e a gente ter o olhar, né? O olhar da graça é uma percepção, né? Então, como é que você tem percebido a graça na sua vida? É um filtro, é um olhar. Você precisa trazer o olhar da graça. Às vezes você já está vivendo graça, mas você não consegue enxergar ela na sua vida. E quanto mais, quando eu falo para você sintonizar nessa frequência, é que quanto mais sintonizado você tiver, mais nítido isso vai chegar para você, mais certeza de estar vivendo isso você vai ter. E aí você vai começar a enxergar a graça na hora que ela está acontecendo, porque muitas vezes a gente não consegue enxergar naquele momento. E depois que passa, você olha para trás, você fala, cara, graças a Deus que isso aqui foi desse jeito. E aí você percebe que foi uma graça, um livramento. Mas é tão lindo quando você percebe aquilo acontecendo quando está acontecendo. Isso é um nível de conexão tão absurdo que você está num lugar e você fala: opa, Deus está falando comigo aqui. Vou ficar atenta a tudo. É como se os seus sentidos estivessem abertos para qualquer coisa que estivesse acontecendo. E olha que lindo. E assim, tá tão aberto que eu falei para vocês, eu não planejei de vir fazer o devocional aqui hoje, né? Não foi uma coisa, o meu primeiro dia do devocional Lions vou fazer lá. Mas assim, eu tô fazendo a obra na empresa e a gente está começando a mudança essa semana. Por um acaso, ou Jesus acaso, ou graça, o Bispo Marcelo, ele tá, na verdade, com a igreja em São Paulo, ele tá no Rio, porque ele vai fazer uma reunião hoje, às 8 horas. Eu falei, então, Bispo, vai consagrar a empresa. Porque ele não tinha conseguido consagrar a minha empresa da outra vez. Quando estava marcado para ele vir consagrar a minha empresa, olha isso, que isso vai virar testemunho. E eu já sei que Deus está agindo nisso. Quando ele vinha consagrar, ele foi transferido na Igreja Universal, porque é assim, eles não avisam que vão transferir as pessoas, eles falam, arruma a mala, você vai para tal lugar. E ele vinha consagrar a minha empresa, e ele não veio porque na madrugada anterior ele foi transferido para BH. E ele estava marcado de vir no dia seguinte na minha empresa, não pôde vir, mandou o outro pastor que auxiliava ele, que era o pastor Marcelo, que veio consagrar a minha empresa porque ele teve que viajar para BH para assumir a igreja de lá. Então ele nunca consagrou nem a minha casa e nem a minha empresa. O pastor Marcelo que foi fazer isso, porque ele se mudou para BH. No dia que ele ia fazer isso. Olha isso. Hoje, por um acaso ou não, eu estou aqui iniciando a mudança da empresa, a empresa toda nova, prédio novo, é como se tivesse caído aquele prédio antigo e foi levantado um novo, tudo novinho, tudo, o próprio prédio mesmo. E ele está aqui para consagrar um novo de Deus na nossa vida. Eu vejo graça nisso, sabe? Eu acho que isso é um testemunho. Eu acho que é um novo tempo que eu vou viver, sabe? E que ele vai consagrar esse novo tempo, porque ele também consagrou o meu novo tempo espiritual. Sabe? Quando eu conheci Jesus, que ele pegou pela minha mão, que ele teve a paciência de fazer a gente se batizar no tempo certo, porque a gente chega lá todo cheio de escama, cheio de questões, a gente não entende nada. Eu levei 6 ou 7 meses para decidir me batizar. O Emerson levou 9. Então, assim, porque achando que eu tinha que me consertar, ou tinham coisas que não estavam tão boas, e ele, não é assim, não é você, é o Espírito Santo que vai fazer, só se batiza e deixa o Espírito Santo agir. E até que um dia eu falei, quer saber? Eu vou fazer, porque eu tenho que escutar esse cara tá falando para mim tudo que ele tá falando, o que eu tô fazendo aqui tá acontecendo. Por que que eu não vou ser seletiva? Uma coisa que ele falou serve, a outra não serve. E fui, me joguei. E foi lindo demais, foi maravilhoso.
E aí me batizei, como contei aqui para vocês. Gente, vivam a graça. Eu também não pensei em falar isso, por isso eu acho que foi um mover do Espírito Santo. Pensem que a gente está vivendo momentos bíblicos, como se a gente fosse ter um terceiro testamento. O que seria lá no futuro se esse fosse um terceiro testamento? Teve o primeiro testamento, o segundo testamento depois de Jesus, e se tivesse uma escrita no futuro, e que poderiam ser devocionais, e não sei o que vai se tornar, o que poderia ser, de histórias contadas com o Espírito Santo dentro de nós e Jesus, e nós salvos, escolhidos, nação escolhida, como com Cristo. Como seriam essas histórias? Isso é o que a gente está vivendo, é o tempo de hoje. Nós estamos vivendo a Bíblia hoje. Como você tem escolhido viver a Bíblia? Como você tem escolhido testemunhar Jesus, vivenciar Jesus e o Espírito Santo? Então, meu convite hoje para vocês é: vocês são Bíblia. Vocês são a Bíblia de hoje. Os testemunhos de Jesus e do Espírito Santo na vida de vocês, da graça dele atuante em cada detalhe da vida de vocês. Então, assim, pensem nisso. Então, eu vou convidar vocês para aquele exercício que a gente sempre faz de trazer consciência. E aí, para confirmar essa fala, eu vim louvando no carro e eu até já li isso aí, Rê. Eu vou lá pro Criando Consciência mesmo, do exercício. É, eu vim louvando e aí comecei a assistir um stories da Elaine Michele. E eu comecei a escutar o Luigi contando o testemunho dele. E ela filmou tudo, que é o marido da Júlia, é o genro da Camila e do Paulo Vieira. E foi tão lindo, porque ele me levou, contando o testemunho dele, para o meu lugar das vezes que eu estava muito cheia do Espírito Santo. Que ele falou que ele olhava para a natureza e ele sentia tanta gratidão de ver aqueles montes, aqueles morros. É como se ele visse, tipo num slow motion, em câmera lenta, cada detalhe, cada folha, cada coisa da criação. Era como se ele tivesse totalmente íntegro em espírito, olhando para aquela natureza. Então, eu achei tão lindo porque eu falei, eu já senti isso. Quando eu estava no céu voando, eu estava cheia do espírito e eu vi aquelas nuvens, era uma paz, e você enxerga de uma maneira diferente. É um olhar diferente. E aí, ele contando o testemunho dele, ele falou que a única coisa que ele queria de presente no aniversário dele, que foi o aniversário dele, era mais de Deus, mais da presença de Deus, um diferente de Deus na vida dele. E aí, Deus levou ele para a primeira memória dele, do encontro dele com Jesus, quando ele se converteu. Deus trouxe à memória dele isso. E aí Deus fez uma pergunta para ele, e eu achei tão lindo, por isso eu quis compartilhar com vocês, né? Um menino tão jovem, 21 anos. Eu achei tão lindo ele falando: Luigi, onde você estaria se você não tivesse encontrado comigo? E aí ele falou que cada hora do dia, e eu falo sempre do dia perfeito, e eu achei legal ver ele falando, cada hora do dia Deus voltava com a pergunta para ele: Luigi, aonde você estaria agora se você não tivesse me encontrado? E aí aquilo foi enchendo ele. Caraca, eu poderia estar festejando com os meus amigos, bebendo. E Jesus lembrando ele como seria a vida dele se não tivesse encontrado com Jesus e onde ele estava e o que ele estava vivendo. Então, eu queria também trazer isso para a memória de vocês. E isso bateu muito, confirmando o que eu estou fazendo aqui, né? Onde é que você estava quando ele te encontrou? O que você estava vivendo? E o que você vive hoje na presença dele? Então, o que eu quero que você pense agora, a gente vai botar, vai dar um tempinho, né? Ou não vai dar tempinho? Não vai dar? Porque não pode botar a música, né? Eu vou só dar um tempinho mesmo.
escrever um pedido ou um diálogo que você estava tendo com Deus, mas eu quero que você, confirmando o que o Luigi fez e o que o Espírito Santo perguntou para ele, eu quero que você vá a um milagre que você já viveu, porque eu tenho certeza aqui que o que é incrédulo vai lembrar de um milagre que já recebeu. Até a pessoa que não acredita que a Sabrina, eu fiquei rindo, que ela falou: Meu Deus, essa mulher é doida, tá contando isso aí, nada a ver, é mentira, quer aparecer. Se você visitar a sua vida, mesmo em um tempo que você ainda não era convertida, não estava com Jesus, você vai ver milagre na sua vida. E eu queria propor para vocês irem para esses lugares. Para quê? Para sintonizar nessa frequência. Eu não vou ficar aqui para você falar, falando para você falar da dor que você sentiu e superou, mas que você lembre já do lugar de superação, da vida em milagre, do milagre feito. Então, eu queria que você trouxesse à sua memória, à sua lembrança, coisas que você já foi atendida. Para quê? Para você frequenciar nesse lugar, porque isso já aconteceu na sua vida e não parou de acontecer. Você só não está sintonizada na rádio certa. Aí tem ruído. O ruído te atrapalha a receber. Então você precisa sintonizar na rádio certa. A rádio certa é: Deus já fez isso na minha vida. Deus já fez aquilo na vida do meu marido. Deus faz isso na vida da minha filha. Quantos milagres eu já vivi? E por que que eu não viveria um novo? E aí você vai começar a tirar os ruídos dessa frequência, entende? Então, essa é a minha proposta. Vou dar aí um minutinho para vocês pensarem no mínimo, deve ter milhões, mas eu vou pedir pelo menos três ao longo da sua vida que você já viveu. Algo que você queria muito e que Deus te deu, que Deus te livrou, que Deus te trouxe. O Espírito Santo vai agora em cada lugar de cada uma de vocês e vai trazer à memória de vocês milagres que foram importantes em que ele esteve presente na vida de vocês, para que vocês percebam a graça e desde quando ela está na sua vida. E às vezes você deixa que ruídos atrapalhem você a enxergar ela. Como eu sei que o Espírito Santo é rápido e a memória de vocês também, eu tenho certeza que vocês já escreveram mais de três aí. Mais de três. Pelo menos mais de três vocês já escreveram. Não falem da dor, falem do amor. Graça é amor. Esqueçam a dor. Eu falei para vocês. Se vocês receberam um milagre, vocês passaram de um ponto de dor para um ponto de amor, um ponto de ressuscitação. Falem só do que receberam de bom. A ancoragem da graça, ela é positiva, ela é receptiva. Então, a gente tem que falar do amor, da graça, do que foi recebido, do milagre, do bom, do resultado final. Por isso eu estou pedindo para você olhar para trás. E quando vem a sua memória, não é para você olhar, eu estava assim ruim. É, nossa, o quanto eu recebi de bom. Quero que você mude, que você vire essa chave, entendeu? Essa é a minha intenção aqui. Então, Jesus te encontrou, o Espírito Santo atuou e você viveu o seu milagre. É isso. Eu quero que você agora pense em profetizar, em milagres que você quer viver, tá? Por quê?
Porque a gente cria o nosso milagre. A gente cria através da nossa palavra. Deus criou o mundo e criou tudo através da palavra, quando ele disse haja luz. Quando ele criou o homem, quando ele criou a natureza, cada coisa que existe na natureza. Então, toda vez que a gente abre a nossa boca e fala, tem poder nisso. Então, cada um quer um milagre, ok? Eu não vou falar um milagre aqui, porque o meu milagre é diferente do seu. Então, eu quero que você escreva agora para você profetizar qual é o milagre que você quer viver. Vamos criar o seu milagre. Escreva ele claramente. Não precisa ter retórica. Ah, mas se eu quero isso, viver isso, eu quero sentir isso, eu quero acessar tal coisa, eu quero estar em tal lugar, eu quero viver uma vida assim. Seja bem específica, porque depois você vai falar esse milagre que você escreveu. E se você puder ainda escrever como se já estivesse vivendo, eu sou próspera. Eu tenho X milhões em minha conta. Eu sou uma pessoa abundante. Todas as coisas que eu toco, elas abundam, elas transbordam. Eu estou falando genericamente, mas você pode falar o seu milagre especificamente. Estou dando exemplos. Através dessa nova empresa, desse novo prédio que será consagrado, nós vamos fazer negócios bons de ganha-ganha, onde todas as pessoas estarão felizes, todos os lados, todas as partes envolvidas, todos os funcionários vão crescer, prosperidade passa por mim e transborda por onde eu estiver, nos meus clientes, nos meus projetos, nos meus funcionários, nas pessoas terceirizadas, todas as pessoas que passam pela gente aqui na nossa empresa vão prosperar de alguma forma. E não só financeiramente, mas profissionalmente, no casamento, a gente é fonte de bênção. Todo mundo escreveu o seu milagre, pelo menos um. Agora eu quero ver nas imagens. Abre a câmera que eu quero ver vocês falando ele, criando o seu milagre. É essa a minha proposta, profetizar para que você crie. Crie como Deus criou, você é imagem e semelhança de Deus. Você cria, você é co-criador com Ele. Então, você vai criar o seu milagre. Fala ele agora, lê em voz alta para você mesma ouvir. E já no final agradece por ter recebido. Quero ver vocês falando, não estou vendo boca aberta, não é para ler, não é mental. É para falar alto, igual eu estou falando aqui. Eu aumentei a minha voz para vocês entenderem. É para falar, falar alto, com energia, com favor, com sentimento. Fala alto, fala com vontade. Fala como quem comemora que já recebeu. Fala alto. Tem sentido? Ai, Deus, muito obrigada pelo milagre que eu recebi, sabe? Esse dinheirinho na minha conta. Deus, obrigado por esse milagre. Eu pedi tanto, eu reconheço a tua graça, o teu favor sobre mim. Esse prédio que levou tanto tempo para ser construído, tá lindo, tá muito melhor do que eu imaginei. Sorri. Quando você recebe um milagre, você tá triste. Faça uma comunicação, sorria. Faz o seu corpo falar junto com você. Seu corpo precisa expressar. Eu preciso olhar para você e falar: essa pessoa recebeu um milagre, mesmo sem eu escutar o que vocês estão dizendo. Só de olhar para o rosto de vocês. Só de olhar o rosto de vocês aqui, eu tenho que falar: caraca, recebeu um milagre agora. Tô curiosa, quero saber que milagre é esse. Que milagre é esse da Sabrina que tá sorrindo, da Débora, da Fran que tá olhando para cima e agradecendo? Que milagre é esse? Quem é que tá sorrindo, chorando, agradecendo, louvando, clamando? Deus, não acredito que eu recebi isso.
Foi, gente? Você crê que esse milagre é seu? Mas agora eu quero escutar a voz de vocês. Pode abrir o microfone, todo mundo junto e falar. Você crê que esse milagre é seu? Eu creio que esse Eu milagre creio! Ah, eu creio! eu creio. Eu creio. Eu creio, tomo Eu posse, creio! exatamente. Eu creio! Eu creio! Eu Eu creio. creio. Você Eu acredita? creio. Creio! Eu creio! Eu tomo Eu posse! creio, Creio, Senhor. Eu tomo Era, posse desse eu novo não tempo nada. na minha vida eu reservado. creio! Das Amém, já graças em teu alcancei. nome, Senhor. Eu será Amém? alcançada Glória essa a graça. Deus. Amém. Gente, então hoje a gente está encerrando mais um dia de devocional. Quero convidar vocês para estarem na próxima segunda-feira conosco, que vem a Carlinha de novo falando desse início de caminhada com Cristo. E vem, porque se você não está aqui, você está perdendo. Está perdendo seu tempo, está perdendo milagre, porque nós temos aqui um livro para escrever juntas de milagres que têm acontecido nesse devocional. As mensagens que eu recebo, as coisas que estão acontecendo na vida das pessoas. Depois do testemunho de Gabriel, que foi um Lázaro durante esse devocional, para mim, gente, eu vou dizer para vocês, eu creio naquelas declarações de fé que foram feitas e orações que foram feitas aqui. Eu creio por mim e por ele, porque ele talvez não seja tão crédulo, mas eu creio que ele foi um Lázaro ressuscitado. Então, venha viver os milagres com a gente aqui no devocional. Um beijo, vou me despedir.